E hoje a Tainara selecionou aqui o Novo Testamento, né? Nós vamos de Filipenses, não é isso? Isso, Eu vou, Filipenses. eu, eu vou ler aqui na minha versão, que é NVI, né? Lembrando que Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, na época onde ele estava preso, né? Então foi uma forma dele transmitir à igreja de Filipenses uma mensagem de alegria, confiança, mostrando que a verdadeira segurança vem de Deus, né? E ela selecionou aqui o capítulo 4, versículo 6. Então vou ler aqui. Vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu vou até continuar no 7 aqui, que eu acho que complementa bem. E a Uhum. paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tainara, por que você selecionou essa passagem para nós? Porque nos últimos tempos é importante demais que a gente lide contra o mal do século, que é a ansiedade. E ver que a gente fala hoje que é o mal do século, mas há 2000 anos atrás já estavam falando, não andeis ansiosos. Jesus fala muito sobre isso, não andar ansioso. Lá em Provérbios, né? Provérbios 4:23 fala que acima de tudo que você deve guardar é o teu coração. O coração aqui na Bíblia ele é tido como a sede das emoções. Então a Bíblia ela recomenda que a gente não ande ansioso. Como que a gente não vai andar ansioso nesse mundo que faz com que a gente esteja constantemente ansioso? E o versículo 6 de Filipenses 4, ele dá o caminho. Ele fala, olha, não anda ansioso. Antes, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas. Então, ao invés, estou nervosa, estou ansiosa por algum motivo. O que fazer? Apresentar a Deus através de oração e ações de graça. Então, assim, não é só pedir para Deus, falar, Deus, me ajuda com isso daqui, não. Ação de graça. Como que você pode já agradecer? Já vai para Deus agradecendo por aquilo. Legal. Vamos trazer até um pouquinho, né, o que seria essa ansiedade nos dias atuais, né? Então, ansiedade é uma preocupação, né? Você está preocupado com algo do futuro. Muitas vezes por algo que você não tem domínio, né? Você não consegue controlar. Então, depressão muitas vezes vem de algo do passado, né? Alguma coisa que já fez, já aconteceu, deveria ter feito, e você fica remoendo, você fica depressivo, né? Você fica trazendo aquilo que já aconteceu para os dias de hoje. Já a ansiedade é muito essa preocupação. A coisa não aconteceu ainda, o problema pode acontecer, está lá na frente, você já está ansioso, né, por algum resultado, ansioso por algo que há de vir, enfim, e não tem essa calmaria no coração. Então, quando você ora, quando você busca você deixa também, né, na mão de Deus e confia em Deus, você acaba tendo um pouco mais de tranquilidade. Então, o que realmente nós, homens, conseguimos resolver está no agora, né? Do que você pode fazer hoje que vai ter, né, um resultado melhor lá na frente. Então, tem que ter essa consciência de que também não é Deus dará, como se diz, né? Já que o negócio está lá na frente, eu não vou fazer nada, então. Não é bem assim também. Não é para você viver preocupado, mas também você não pode ser negligente, né? Algumas coisas que são importantes. Por exemplo, eu não vou me preparar para ser um bom profissional. Não vou estudar, então, porque lá na frente eu não sei se eu vou precisar desse conhecimento. Também não é assim. Então você tem que estar preparados. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui no Filipenses, no capítulo 3, ele fala muito dessa plena confiança em Deus, né? Em Cristo, né? E até vou trazer aqui o capítulo 3, o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante.
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá? Então, essa reflexão é importante. O que é preocupação, né? O que é ansiedade e como a gente pode ter essa plena confiança em Cristo. As três coisas que a gente tem, né, o passado, presente e futuro, se for em excesso, eles causam problemas psicológicos na gente. Então, o excesso de passado, como você falou, causa aí uma depressão, o excesso de futuro causa ansiedade e o excesso de presente causa burnout. Então, a gente tem que Isso aí. tomar cuidado com todas essas coisas, tudo que é excesso a gente tem que evitar. E bem que você falou aqui, né, no capítulo 3, 13, ele fala sobre essa questão, não, no 14, né, que o prêmio que ele está buscando é a coroa da vida eterna, é viver junto com Jesus, e para isso ele precisa abandonar as coisas lá de trás. Muitas pessoas, elas optam por ficar sofrendo e remoendo por coisas que aconteceram na família, na empresa, em tudo, e não avançam. Vou puxar até um pouquinho aqui da empresa, no caso, daquela quebra que eu passei em 2021. Se eu ficasse o tempo todo remoendo essa quebra, se eu não avançasse, se eu não fizesse algo diferente, eu não teria uma empresa hoje de novo. Eu tive medo, só que aí eu não deixei me vencer. Eu tive um casamento que foi frustrado também, um casamento que não deu certo. E se eu fiquei com medo por muito tempo de me envolver novamente num casamento. Mas se eu não tivesse me envolvido nesse casamento de verdade, ele não seria um casamento bom hoje. Então, coisas ruins vão acontecer na nossa vida, só que a gente não pode se deixar prender por esse, ou ansiedade muito, porque não vai acontecer de novo a mesma coisa que aconteceu no passado. Então, a gente tem que ter sempre essa cabeça mais firme, de que as coisas, elas vão acontecer para que a gente tenha entendimento. E quando você chegar numa situação onde você não sabe o que escolher, não sabe o que fazer, porque está com medo, está travado ali, está ansioso por preocupação, o correto é falar para Deus, é conversar com Deus, já orando e agradecendo, falando: Deus, muito obrigada por eu ter essa oportunidade de tomar essa decisão, me ajuda a tomar essa decisão para que eu possa fazer o melhor, aquilo que o Senhor quer para minha vida. Isso aí, porque a ansiedade ele paralisa, a fé ela movimenta, né? Então, quando você tem essa fé, essa confiança em Deus, você consegue agir e seguir em frente. Então, nos negócios, você precisa também confiar no processo. Você tem que fazer tudo aquilo que cabe a você e também orar para o melhor direcionamento, o melhor caminho, para que Deus coloque as pessoas certas no momento certo. E tudo acontece realmente no momento de Deus, né? Já teve muitas coisas que eu quis lá atrás, que foi difícil de conquistar, às vezes a gente até não consegue entender, né? Por que que eu não, né? Por que que o Senhor não está trazendo isso para mim, né? Por que que eu não estou conquistando aquilo que eu tanto trabalhei, tanto batalhei? Porque muitas vezes tem o momento certo. E às vezes a gente também fica com raiva, desgostoso, com algo ruim que acontece. Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que isso não está acontecendo com aquela pessoa lá que não está nem aí, que, enfim, não se cuida e por aí vai. Então, tudo que a gente passa nos fortalece, né? Isso também é muito importante. Até seguindo, né, nessa mesma linha aqui de Filipenses, a gente até já gravou um episódio sobre isso ali no capítulo 4 mesmo, mas no versículo 13 ele diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo ele diz lá no versículo 12: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Então, veio aqui dessa passagem também, né? Uma interpretação errada que as pessoas fazem desse tudo posso naquele que me fortalece é que elas podem todas as coisas. Então eu posso fazer qualquer coisa. Não! Tem que ser com contexto. O 12, ele fala: eu sei o que é viver na fartura, eu sei o que é viver na miséria, eu sei o que é viver em qualquer tipo de situação. Então, assim, eu sei viver em todas as situações, porque em todas as situações eu tenho um Deus que me fortalece. Agora, não é porque eu posso sair fazendo qualquer coisa também. Então, tem que ter bastante entendimento na hora de ler, de interpretar a Bíblia, porque às vezes a gente pode pegar um versículo solto e achar que aquilo dali é uma verdade toda.
E então, o tudo posso naquele que me fortalece, eu posso viver em todos os lugares. Eu posso viver na miséria que Deus vai estar comigo, eu posso viver na fartura que Deus vai estar comigo. Agora, tem uma Exatamente. outra, para complementar, que a Bíblia fala, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Eu só não lembro exatamente onde é que está agora. Mas tem a parte onde tudo lhe é permitido, mas para quem é cristão, nem tudo convém. Então, o livre-arbítrio, ele tá aí, a gente acaba tendo livre-arbítrio. Apesar de que, na minha visão, a partir do momento que a gente batiza, a gente abre mão do nosso livre-arbítrio e a gente passa a viver aquilo que a Bíblia quer. Mas Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele deixa a gente ter todas as opções, só que a gente tem que ter o discernimento do que é, o que não é para viver. Isso. Em família também nem sempre nós teremos essa resposta imediata. Mas qual que é o recado aqui, né? Nós, em família, em conjunto, buscarmos também sempre a mesma direção, para caminharmos sempre em conjunto, né? Quando um cônjuge, por exemplo, né, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, começam a ter essas divergências. Então tem que parar, conversar, alinhar. E sempre orar, planejar, pedir essa claridade, esse direcionamento. E ir juntos, em comunhão, né? Caminhar na mesma direção. Uhum. Queria complementar também com Filipenses 4:8, que fala, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E aí o 9 fala, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Então o 8, ele mostra o que a gente tem que colocar o nosso coração. Então a gente tem que colocar o nosso coração em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, tudo que for digno de louvor. Então a gente tem sempre que olhar para as nossas circunstâncias. Por que a gente está ansioso? Será que a gente não está olhando demais para algumas coisas que não são puras, algumas coisas que não são honestas? Porque o Espírito Santo, o trabalho dele é convencer a gente do pecado. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa que não está de acordo com o plano de Deus, o Espírito Santo vai incomodar a gente. Ele vai dar aquela sensaçãozinha ruim de que a gente está fazendo alguma coisa errada. E se a gente não está fazendo nada de errado, não está olhando para alguma coisa que seja considerada errada na visão de Deus, o nosso coração ele vai estar em paz. Porque Filipenses 4:7 fala isso, que a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Então tá um caos a tua vida e você tá em paz, porque você está seguindo um caminho correto. A sua família tá toda bagunçada ainda, nem todo mundo foi para Cristo, tá aquela bagunça, mas você tá em paz porque você tem uma palavra de que ela vai ser salva e de que haverá um momento que ela vai se organizar. A tua empresa tá um caos e você tem a paz. Isso é estar em paz acima em todo que ultrapassa todo entendimento. Não tem assim motivos para você estar em paz, mas você está. E você fica em paz quando segue, quando olha para aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Isso. E você trouxe uma passagem interessante que me fez lembrar algo também e fazer uma analogia com vendas, né? Então, põe em prática tudo o que vocês aprenderam. Isso é legal porque às vezes você recebe uma orientação, você faz uma mentoria, você compra um curso, só que você não age. Você lê um livro, só que você não age. Você lê a Bíblia, só que você não age. Então, colocar em prática é agir, e são as ações que mudam o seu resultado. Muita gente sabe o que precisa ser feito, mas não faz, né? Então, aqui esse recado, né? Inclusive na parte espiritual. Eu sei que eu deveria confiar mais em Deus, mas você realmente confia? Eu sei que eu deveria orar mais para Deus, mas você realmente ora? Você se entrega, né? Você realmente confia, né? Que é essa fé, né? Nos negócios é a mesma coisa, né? Você leu, você entendeu o que precisa fazer, mas você tem feito? Você tem melhorado todos os dias como pessoa, como pai, como filho, como empresário? Né? Então, são as ações que geram novos resultados, são os resultados que vão trazer aí o que você vem buscando. Né? Se você só planejar, não agir, não vai passar de uma boa ideia. Uhum, é isso mesmo. Bom,
vai dando continuidade, a gente já vai indo para o final. Isso, eu queria só deixar aqui uma ação prática para vocês de final de semana, né? De tirar 15 minutos entre hoje e amanhã, escrever seus pedidos, suas preocupações, seus planos e ore sobre eles, né? Daquilo que você já conquistou ou for conquistando, também lembre-se de ser grato, né? Eu acho que a gratidão ela também é muito importante, né? Você também fazer essa reflexão, né? Que você não está sozinho, tem gente aí, né? Te ajudando, eu acho que isso é muito importante, né? Sim, sim. Então, a ideia é que você termine esse final de semana com essa mente mais limpa, sem ansiedade, né? Que foi o que a gente começou aqui. Confie no processo, né? Tenha essa fé, né? Lembre-se, né? A ansiedade paralisa, mas a fé movimenta. Então, isso que é o recado. Tainara, Uma se das você sugestões não... eu acho que eu tô num lugar que vai fazer um pouquinho mais de barulho. Deixa eu levantar aqui. Gente, hoje é ao vivo, é num lugar diferente, então vai ser um pouquinho mais diferente também. E tá bonito o fundo aí, O... viu? Ah, é a cidade lá no fundo. Legal. Uma das coisas que eu gostaria de deixar como sugestão é para que vocês leiam, depois que finalizar todo o Sextou com Propósito, vocês leiam o capítulo principal que nós colocamos. Então, hoje nós colocamos Filipenses 4. Nós trouxemos um pedaço dele. Pega ele inteiro, lê. Ele não é grande. O maior capítulo que tem na Bíblia é Salmos 119, mas a gente não vai trazer ele inteiro. Mas assim, leia ele, entenda o que a palavra está falando para você, que isso é muito importante. Mas é isso. Esse era o meu recado. Só para o capítulo 4 ele não dá nenhuma página, gente. Dá, Então, sei lá, ele é bem. ou se der, porque na minha aqui ela está transpassando. Vai ser uma página, então realmente é É, muito fácil de ler. na minha Se que você tem a quiser letra ler o grande, livro só uma página. inteiro de Filipenses, nós estamos falando de uma, duas, três, quatro páginas e meia. Então Uhum. também é super rápido, simples e fácil. Sim, sim. Mas beleza. Então, Vamos vamos lá, seguindo. vamos orar. Ó, o Soberano Pudim está aqui. Ele esteve com a gente, o Paulo. Não sei se é o Paulo que está na conta aqui, ou a esposa, mas o Paulo esteve conosco no último evento. Foi sensacional. Um grande empresário cristão também. Ele, inclusive, é líder de uma célula. Então, Olha só, obrigado aí pelo que prestígio de legal. todos vocês. A Amanda está aqui, encontrei com ela ontem, ela fez um elogio, que valioso isso. Não sei em que momento exato que ela escreveu aqui, enfim, mas foi sensacional ela estar aqui com a gente. Temos a Eliane que está conosco aqui, ó, não é o Paulo, mas a Eliane também estava conosco lá. Ó, o Daniel está aqui, Gabriel, gente, bom dia, obrigado pelo prestígio, Jane. Vamos para a oração final e aí desejar um final de semana maravilhoso para todos. Sim, Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que estamos na tua presença. Quero te louvar e te agradecer por mais uma semana que nós estamos concluindo, Deus. Por mais um sextou com propósito que nós fizemos. Aqui nós queremos ser somente usados por ti para passar a palavra para o teu povo, Pai. Usa-nos sempre, Deus. Visita todas essas pessoas que estão assistindo, tanto no ao vivo quanto no gravado, Senhor Deus, e que a vida dela seja transformada pelas essas palavras que nós lançamos, Deus. Que o coração dela seja como terra e que a palavra que nós lançamos seja semente e que dê muitos frutos, Pai. E que elas tenham, Deus, uma semana nova abençoada na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém, amém. Pessoal, desejo para vocês um ótimo final de semana. Que Deus esteja com vocês, que vocês tenham a mente mais limpa, mais calma, sem ansiedade. Confie no processo, confie em vocês. Todos que estamos aqui fomos criados por Deus e criados à imagem do Senhor e estamos para um propósito lindo, né? Todo mundo aqui vai conseguir conquistar aquilo que almeja. É só confiar. Um abraço. Deus abençoe a todos. Gente, até mais.